Tudo certo, Rizek? Prazer estar com você, com o Grafite, com o Caio, com você que está em casa. Teve. 2008 e 2009 são os anos das viradas, né? Em 2008, o líder nesta rodada era o Palmeiras, e o São Paulo estava em quinto lugar, a 5 pontos atrás. 5 pontos atrás. Em 2009, o Palmeiras era líder e o Flamengo era sexto colocado, 12 pontos atrás. E o Flamengo foi campeão. Faltando 10 rodadas, ele tirou 12 pontos. Agora, não é comum. Tanto não é comum que a gente não tem um campeão decidido na última rodada, na 38ª, desde 2011. Eu achei que eu ia pegar o PVC nessa, assim. O cara não vai saber isso de cabeça, né, cara? Eu achei. O cara não combinamos, ninguém avisou ele. O cara não vai ter esses números na cabeça, mas ele tem. Posto isso, Grafite, quem vai ser o campeão brasileiro de 2020, hein, Grafite? Bem-vindo à seleção. Até tirou o áudio, o Grafite, velho. Ele até colocou no mute para não responder. Fala, Grafá. Não, é com o menino. Boa tarde, Rizek, PVC, Caio, amigos do Seleção. É que o menino tá passando por aqui, tem que deixar no mudo, né? Mas tá bem encaminhado pro São Paulo, né? Agora o Inter voltou à briga, né? Mas eu acho que tá bem encaminhado pro São Paulo. Se o São Paulo não ter esses tropeços igual teve nessa rodada aí, tá bem encaminhado pro São Paulo. Daqui a pouco a gente mostra, inclusive, as chances. Bem-vindo à Seleção, Grafa. Caio Ribeiro, seu perninha, seu mascarado. Bem-vindo à Seleção, Caio Ribeiro. Fala, Dé. Eu acabei de assistir uma reportagem que o Sport TV News mostrou que você falou que é normal isso aí no futebol, se referir assim, que isso acontece. Então eu só vou te chamar de perninha e de mascarado aqui no Seleção. Não seja injusto. Fala, PVC. Eu não falei que é normal, não. Eu falei que isso acontece mais vezes do que as pessoas imaginam. Só que, normalmente, esse tipo de discussão é entre jogadores, é no vestiário, não é exposto da forma como foi. Mas eu também disse que houve excesso, que o Diniz não pode se dirigir a um comandado, no caso o Tite, da maneira como ele fez, e que eu tenho certeza, conhecendo o Diniz, porque joguei com ele no Fluminense, e principalmente a relação que ele tem com os atletas, ele já pediu desculpas, ou se não pediu, vai pedir antes do jogo do Santos. Tá vendo, Caio? Muitas vezes a verdade é sem graça, é melhor ficar com o mito. Ia ser mais legal se o cara falasse, é isso mesmo, pode chamar de perninha, de mascarado. Muitas vezes a verdade acaba sendo sem graça. Ô, Grafa, é difícil cravar campeão, né? Eu não consigo, cara, dizer quem vai ser campeão. O Grafa acho que tá encaminhado. Não só o Grafite, os cálculos dos matemáticos apontam para um favoritismo ainda muito grande do São Paulo, com 69% de chance de ser campeão. O segundo colocado, segundo os cálculos do Tristão Garcia, no Infobola, o site dele, é o Internacional com 9%. Isso é matemática, gente, porque a minha percepção não é essa, por exemplo. Olhando a situação dos times, a minha percepção não é essa diferença que a gente vê aí de pontos. Na matemática é 69% de probabilidade do São Paulo, 9% para o Internacional, 8% para o Atlético Mineiro, 7% para o Flamengo, 5% para o Grêmio. Para mim, por exemplo, o Grêmio tem uma chance bem maior do que 5%. O Grêmio vai enfrentar o São Paulo em Porto Alegre, vai enfrentar o Flamengo em Porto Alegre, mas segundo a matemática, apenas 5%. E o Palmeiras apenas 2%. O Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. E vai enfrentar o São Paulo no Morumbi ainda. É só 2%? Isso é o que apontam os cálculos para a conquista do título. Tem uma coisa que a matemática não consegue calcular, que é o momento pelo qual o São Paulo está passando. E é um momento que me parece bem delicado. O São Paulo chegou à liderança com a gente falando em vários programas. É um time que não tem lesão, não passou por surto de Covid. O Diniz está conseguindo repetir a escalação titular jogo após jogo. Os problemas chegaram ao São Paulo. Ele enfrentou o Grêmio no jogo de volta da Copa do Brasil sem o Reinaldo e sem o Luciano. Fez falta pra caramba pro São Paulo. Enfrentou o Bragantino sem o Juanfran, sem o Arboleda, sem o Luan, sem o Luciano. Foi massacrado pelo Bragantino. Já não vai ter agora o Bruno Alves pro jogo deste fim de semana contra o Santos. O Luciano tá machucado, a gente não sabe ainda quando ele vai voltar. Então, assim, me parece que o São Paulo vive um momento delicado, Grafite. Delicado, como o Diniz vai contornar. Pela primeira vez na temporada, ele tem problemas para escalar a sua equipe. Rizek, você colocou bem, o São Paulo não passou por esses problemas antes, né, até chegar à liderança, né, Covid, a pandemia, a logística do São Paulo, ele estava na Copa do Brasil, estava bem encaminhado, só que os problemas chegaram, mas eu acho que o Diniz, essa semana no Troca de Passe me perguntaram
quais são as contas que o São Paulo precisa fazer para ser campeão. Eu disse que as contas que tem que fazer são os adversários. Eu acho que o grande desafio do Diniz é manter o ambiente agora, né? Conseguir manter esse padrão de jogo, essa estrutura que o São Paulo tem hoje, o Diniz manter isso. O último jogo não mostrou isso. A eliminação com o Grêmio pesa também bastante, mas eu acho que o Diniz tem condições de manter esse padrão de jogo, manter esse ambiente no São Paulo. Não é fácil chegar na liderança e se manter na liderança. Mas se esses problemas realmente chegarem agora, suspensão, lesão, problema de Covid, aí a gente vai ver como que o Diniz, a gente vai avaliar mesmo o Diniz como treinador, porque o treinador tem que ser avaliado nesses momentos, no momento de adversidade, ele conseguir superar esses momentos, conseguir dar continuidade ao trabalho. Por ver todos os confrontos diretos, talvez o PVC saiba no HD que ele tem ali dentro da cabeça. Mas, a gente vai ter, por exemplo, o Grêmio vai receber o Flamengo e o São Paulo. E o Palmeiras, né? Odé. Fala, Caio. Posso estar equivocado, tá? Eu estava olhando enquanto o PVC falava justamente essa tabela. Tirando o Atlético Mineiro, o São Paulo enfrenta todos os times entre os 6 primeiros. Então vou mostrar. O Fluminense a gente tem aqui, já jogou, mas o Fluminense para cima, tirando o Atlético, ele enfrenta todo mundo. A gente tem aqui os jogos que restam dos 6. A gente tem os jogos que restam dos 6, que hoje são os times brigando pelo título. O São Paulo vai encarar o Santos. É o Santos reserva que apanhou do Flamengo, mas o Santos reserva também ganhou do Internacional na Vila Belmiro, hein? O Santos reserva do Flamengo derrotou o Inter do Abel na Vila Belmiro. Depois, o São Paulo visita o Atlético Paranaense, encara o Internacional, confronto direto. Recebe o Coritiba, visita o Atlético Goianiense, recebe o Palmeiras. Uma curiosidade é que nesse mesmo dia 7, caso o Palmeiras ganhe a Libertadores, seria também a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes. Então alguma coisa vai ter que ser feita no calendário. Ceará em casa, Grêmio fora, mais um confronto direto, o Botafogo fora e o Flamengo em casa na última rodada. Então, de confrontos diretos, contra os 6, o São Paulo tem o Inter, o Palmeiras, o Grêmio e o Flamengo, Caio Ribeiro. Por isso, como vou usar a expressão que o PVC usou, essa tabela deliciosa vai ser decidida nos detalhes, porque todo mundo pode roubar ponto de todo mundo. Quando você tem confronto direto, e ainda mais nessa fase final do campeonato, são jogos de uma carga emocional muito grande. E aí você tem que mostrar que você é melhor que os outros. Porque às vezes você administra a tabela, né? Você fala, faltam 3 jogos, desses 9 pontos, se eu fizer 5, se eu fizer 6, tá bom, porque eu posso patinar aqui, mas eu recupero ali. Quando você tem uma sequência de confronto direto contra aqueles que brigam pelo título, você não pode poupar, você não pode delegar nada, você tem que ganhar dos caras. Por isso que o campeonato está muito em aberto, mesmo com a vantagem do São Paulo. Na última rodada a gente tem São Paulo e Flamengo, Palmeiras e Atlético. Já imaginou, na última rodada, se os 4 chegarem com chance na última rodada? Fala, PVC. O primeiro, já ficou claro, mas assim, o São Paulo só pega o Grêmio fora. Todos os outros em casa. O São Paulo pega o Inter em casa, o São Paulo pega o Palmeiras em casa, o São Paulo pega o Flamengo em casa. Então ele vai decidir no Morumbi. E o segundo ponto, nesse tipo de jogo, o São Paulo está fazendo ponto. O São Paulo perdeu no primeiro turno, mas ganhou no segundo do Atlético Mineiro, então ele fez 3 pontos contra o Atlético. Ele fez 1 ponto contra o Grêmio, ele fez 3 pontos contra o Palmeiras, ele fez 3 pontos contra o Flamengo, ele fez 1 ponto contra o Santos na Vila e ele fez 1 ponto contra o Internacional no Beira-Rio. E ele fez 6 pontos contra o Fluminense, que não está nessa suposta briga pelo título, mas é o 7º colocado. O São Paulo ganhou na ida e na volta. O São Paulo não tem se amedrontado com o jogo grande. Tanto que ele é o time que menos perdeu na campanha, né? Ao contrário do Flamengo, né? Que tem deixado pontos importantes aí, né? Empatou com o Grêmio no Maracanã, perdeu do São Paulo, empatou com o Inter fora, perdeu do Atlético os 2 jogos. O Flamengo no confronto direto não tem se dado bem. O Flamengo de 2019 era um bicho-papão. Se o Flamengo do Jesus tivesse essa vantagem que hoje tem o São Paulo, a gente já estaria tratando aqui o Flamengo como virtual campeão, porque era um time muito sólido. Eu não consigo enxergar ninguém que olhe para o São Paulo nesse momento, principalmente depois dos 2 jogos ruins que ele fez contra o Grêmio e o Bragantino, e fale, não, está resolvido, o São Paulo vai ganhar os jogos. E coloca de novo as partidas do São Paulo, diretor, porque tem uma conta feita pelo espião estatístico que um número mágico nos pontos corridos com 20 clubes para ser campeão são 75 pontos. Por quê?
Nunca um vice-campeão por pontos corridos em 20 clubes passou de 74 pontos. Pode ser que esse ano aconteça, mas nunca rolou. Então, dada essa marca histórica, time que chega a 75 pontos termina campeão. Faltaria para o São Paulo, então, 6 vitórias e um empate nesses confrontos. Mas a nossa curiosidade aqui, pelo menos é o resumo do que eu compreendo, do que disseram Grafite, PVC e Caio, a nossa curiosidade é sobre como o São Paulo vai se sair depois de 2 partidas ruins com os desfalques que tem nesse jogo contra o Santos. E, cara, eu acho o Santos sempre perigoso, o Santos sem pressão, cara. O Santos jogando sem medo, sem pressão, não importa se titular ou reserva, acho um jogo sempre enrascado para qualquer adversário, embora o Flamengo do Rogério tenha conseguido uma boa vantagem. Vamos mostrar a sequência de outros clubes? Fala, PVC. Não, fui eu, Grafite. Fala, Grafa. André, para mim o que preocupa muito o São Paulo são os jogos que não são confrontos diretos. O São Paulo tem muita dificuldade nesses jogos. Mostrou agora com o Bragantino, já mostrou no primeiro turno alguns jogos que até chegou a vencer, caso Goiás em casa, mas teve muita dificuldade, o próprio Bahia. Então os confrontos que não são diretos, Atlético Paranaense, Botafogo, qual mais estava ali, Curitiba, esses confrontos para mim é o que preocupa mais para o São Paulo, porque no confronto direto com os clubes como Palmeiras, Flamengo, o São Paulo parece que tira um pouco a responsabilidade do jogo, por ser um jogo muito grande, de muita responsabilidade, ele se porta melhor. Mas nos confrontos que não são diretos, onde o São Paulo é favorito por jogos, ele tem mais dificuldades. Essa conta é muito boa. Também acho. O Grafite falou. Eu estava fazendo a conta aqui do outro lado, do último, do que tem menos chance de ser campeão, que é o Palmeiras. Olha só, a conta quem não disputa. Cada um desses 6 tem seu pecado capital, tem seu pecado mortal. O Grêmio, por exemplo, é o rei do empate. Ele não vai ser campeão se ele for o rei do empate. O único campeão, o rei do empate, foi o São Paulo de 2008. Só o São Paulo de 2008. Tinha 12 empates e foi campeão brasileiro. Olha a conta do Palmeiras nesse... Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.